Beleza, olá, voltando para o nosso estudo aqui dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º, já trabalhamos no artigo 1º, ou inciso 1º, já trabalhamos no inciso 2º. Estamos no inciso 3º, falando sobre tortura, ok? Proibição de tortura e a proibição de qualquer tratamento desumano ou degradante. Falando nisso, tratamento desumano ou degradante, lembre-se, algemas. Vamos lá, vamos falar sobre algemas. Algemas é uma parte importante em nossa matéria que sempre cai. Quando fala de tortura, o examinador adora brincar com algemas. E aí eu montei para você uma puta mega tabela que vai trabalhar todos os pontos a respeito de algemas no Brasil, tá, gente? E aí eu trouxe para vocês um negócio, mas, nossa, fechei. Olha lá. Primeiro de tudo, base legal. Eu tenho a Declaração Universal de Direitos do Homem, a proteção, a utilização da não tratamento desumano e degradante, o Pacto São José da Costa Rica, regras de Bangkok, ok? Constituição Federal de 88, no artigo 1º, vai falar sobre dignidade da pessoa humana, o artigo 5º, inciso 3, nós estamos estudando, a Lei 9455/97, a Lei 13.434 de 2017, que fala do CPP a respeito do uso de algemas para gestante, o decreto 8858 de 2016, que também trouxe regulamentações à prisão utilizando algemas, e a nossa súmula vinculante 11, que é campeã de audiência. Ufa, tudo isso, professor, trata de algemas, tá? E isso aí, tudo isso, de uma forma geral, vai falar de algemas e tratamento desumano e degradante. Quando que eu posso usar a algema do Brasil? Primeira coisa, eu posso usar a algema do Brasil? Posso usar a algema do Brasil, não tem problema nenhum, tá? Eu posso usar a algema do Brasil? Pode. Mas o que aconteceu agora é que foi balizado quais são as hipóteses onde eu posso utilizar a algema no Brasil. Olha lá, quais são as situações. Primeiro, resistência da pessoa à prisão. O cara quer resistir à prisão. Esse dia eu estava assistindo um vídeo, o WhatsApp tem várias hipóteses. Estava vindo um travesti lá que estava dando uma porrada nos caras lá na polícia do Distrito Federal. O cara estava dando um trabalho e algemaram o cara, colocaram aquelas presilhas, né? Também utilizaram a mesma regra para algemas, e o cara dando porrada, chutando a cara do policial, e os caras meteram spray de pimenta nele, e ele continuou cuspindo, batendo. Resistência. Na resistência eu tenho que algemar o cara, ok? Resistência da pessoa à prisão. Fundado o receio de fuga, fundado, viu, gente? Perigo de integridade física causada por terceiro, ou por ele mesmo, viu, gente? Eu acabei não colocando aqui a integridade física. Ele vai, quero me matar. Ele vai, quero me matar, ok? É uma hipótese, eu tenho que algemar o cara. Justificada por escrito. E se eu não tiver nessas três hipóteses, resistência, fundado, receio, perigo de integridade física dele, ou de terceira pessoa, ele quer bater em outras pessoas, fora essas hipóteses, eu posso usar algema? Posso. Se não tiver nessas três hipóteses, a quarta hipótese que vou acontecer, eu tenho que justificar por escrito, tá? Eu tenho que justificar por escrito. Porque se eu não justifico por escrito, gera a possibilidade de consequências a respeito dessa utilização indevida da algema, ok? Beleza? Então eu tenho três situações: resistência, fuga e perigo, ok? Resistência, fuga e perigo. Resistência, fuga e perigo, ok? Se não tiver essas três hipóteses, tem que justificar por escrito o porquê que eu estou realizando a algema. Beleza? Maravilha. Vedações. Quando que eu não posso usar as algemas do Brasil? Hipóteses não previstas e não justificadas. É óbvio, se eu não justificar e não tiver previsto, é indevido o uso de algemas. 2. O uso de algema em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Não posso algemar a mulher para ela poder realizar o que? O pré-natal dela. Não posso algemar ela. Do presídio até o hospital para fazer o parto, não posso algemar a mulher, ok? Cuidado com essas blindagens à gestante, a mulher gestante, ok? Nulidades. O que acontece se caso tiver tudo errado? Nulidade da prisão, nulidade do ato processual no qual participou o preso, uma audiência que não foi, digamos, o juiz autorize, porque durante a audiência, vamos falar agora sobre isso, que o cara pode permanecer algemado durante a audiência de custódia, é possível. É possível, se o juiz se determinar por questão de segurança, ele pode determinar. Caso contrário, eu terei uma violação, ok? O ato da audiência foi violado. E aí foi nulo, se caso não obedecesse prescrições legais. Responsabilidade disciplinar, civil e penal. Disciplinar,
civil e penal, administrativo, civil e penal do agente ou da autoridade responsável pela utilização das algemas, ok? Então, tem as 3 esferas, civil, administrativa e penal, punição para o agente ou para a autoridade administrativa. Ainda sobre algemas, eu tenho 2 observações. O uso de algemas durante a audiência e instrução pode ser determinado pelo magistrado quando presentes de maneira concreta riscos à segurança do acusado ou das pessoas ao ato presente, que eu falei para vocês. Ali fala audiência de instrução, mas pode acontecer também na audiência de custódia. 2. A apresentação do custodiado algemado à imprensa pelas autoridades não fere a súmula vinculante 11, ok? Bacana? Power, questão. Vamos lá. Sobre o uso de algemas e a súmula vinculante 11 do STF. Assinar a alternativa que está correta. Letra A. Permite-se o uso de algemas quando o preso é reincidente, desde que a excepcionalidade seja justificada por escrito. Não tem nada disso. Não falei nada de reincidência lá. Está errado. B. O simples fato de o preso ser levado em audiência à presença de um juiz de direito, já autoriza o uso de algemas. Não tem nada disso, está fora. C. O uso legal de algemas possibilita a responsabilização, civil, penal e disciplinar do agente público. É essa. Letra D. Não há possibilidade de responsabilização civil do Estado pelo uso irregular de algemas por seus agentes. Errado. É possível, tá? No finalzinho da súmula vinculante, ela fala isso. Beleza? A próxima questão vai trazer ali a súmula vinculante gigantesca, a 11 gigantesca junto ali, e aí a gente vai fatiar, vou te explicar. Olha lá. A 11 fala assim: sobre o uso de algema, assinale a alternativa que corresponde aos exatos termos da súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema. É uma questão de múltipla escolha, eu coloquei uma aqui para a gente poder trabalhar. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, de desobediência. Desobediência está fora. Desobediência à lei, a súmula não fala nada disso. Fala de resistência. E de fundado receio de fuga, ou de perigo, deixa eu fechar aqui o negócio que apareceu aqui na tela, beleza. Deixa eu fechar aqui, ponto. Ou de perigo, a integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiro. Justificar a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente. Ou da autoridade, sendo conservada a prisão, não. Aí a prisão é nula, né? Sendo conservada a prisão, ou ato processual, a que se refere sem prejuízo de responsabilidade civil do Estado. Tá certo. Ok? Tá certo essa parte final, mas a questão está o quê? Errada, tá? Não é conservada. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né? Inteiras, e eu tenho certeza,
certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$8, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Desobediência, né? Alguns falam até, um macetinho para decorar, é PRF, né? Perigo, resistência e fuga do preso, ok? Perigo é a integridade física, resistência e fuga, PRF. Bacana, maravilha, ok? Eu posso processar o Estado também, olha só, eu responsabilizo o agente, responsabilizo a autoridade e ainda entro com uma ação de reparação de dano, dinheiro do Estado? Sim, também. Beleza? 3. Na medida em que não se permite o uso de algemas de forma indiscriminada, perfeito, somente admitida a utilização em casos excepcionais. Está sendo efetivada a proteção contra o direito à crença, livre locomoção, liberdade de manifestação ou tratamento desumano? Desumano ou degradante. É isso aí, letra D. Beleza? Quarta questão. Um agente da Polícia Federal foi escalado para atuar em operação para cumprimento de busca e apreensão, cumprimento de mandado judicial de prisão e de busca e apreensão. Bacana. Durante o dia, bacana. De documentos no escritório profissional do investigado. Bacana. A respeito da atuação do agente, na situação descrita, acima, julgue o item seguinte. Mesmo que o investigado ofereça resistência à ordem de prisão, não será possível o uso de algemas. Não, né, gente? Pode, resistência pode. Para conduzi-lo, uma vez que a Constituição Federal garante que nenhum cidadão será submetido ao tratamento desumano ou degradante. Não, gente. A súmula 11 vem para relativizar o direito à utilização do tratamento desumano ou degradante. Não estou falando de tortura. Tortura, nós já descobrimos que não tem, digamos assim, exceção. Agora, tratamento desumano ou degradante, aí tem exceção, uso de algemas. Beleza? Quinta questão. Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens subsequentes. Segundo o entendimento do STF, é proibida, é vedada a utilização de algemas sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental do cidadão de não ser submetido a tratamento desumano e degradante. Não, gente, está errado que posso utilizar as algemas. Isso é muito comum, fazer isso para tentar bloquear você, para dizer que não pode. Não, na verdade, pode utilizar algemas, só que existe o quê? Balizas estabelecidas pela súmula e por aquelas diversos dispositivos que nós dizemos lá atrás. Beleza? Fechamos inciso 3, falamos sobre proibição da tortura ou qualquer tratamento desumano ou degradante ao ser humano. Nesse caso, a gente vai falar sobre liberdade de manifestação no pensamento. Saímos do inciso 3 e vamos trabalhar 3 incisos agora simultâneos. Vamos trabalhar o inciso 4, o 5 e o 9, ok? O 4 vai falar, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Outro, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravio, além da indenização por dano material, moral à imagem. E o último, é livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Primeiro ponto, a ideia de liberdade do pensamento. A ideia é que no Brasil existe a possibilidade da pessoa expressar livremente o que você entende. Mas não é bagunçado.
Aquele ditado de alguns jovens, eu tenho alguns amigos meus, colocam no Facebook. Facebook é meu, eu coloco o que eu quiser. Não é bem assim. Você pode colocar o que você quiser, fique à vontade. Fique à vontade, mas você fique esperto que você pode sofrer sanções por isso. Tanto no âmbito civil, como no âmbito criminal. Ok? Tanto no âmbito civil, no âmbito criminal. No âmbito civil, você pode ser processado por um dano moral. No âmbito criminal, você pode ser acusado de um crime de calúnia, injúria, difamação virtual. Então, nesse caso, você tem que se prender, o primeiro momento é esse, que não é bagunçado. Existem limites em outros direitos constitucionais. Lembra aquele princípio da sua mãe, falava, se seu direito acaba quando começa o outro? Isso é um princípio básico, okay, que é utilizado no direito, é isso mesmo. Okay? Nossos pais estavam certos. Nesse contexto, é importante lembrar que no Brasil, eu posso ter liberdade de manifestação, mas é proibido, é vedado o anonimato. Vamos já trabalhar agora esse primeiro ponto, inciso 4, vamos trabalhar já ele. Eu digo assim para vocês, a liberdade de manifestação do pensamento impede que o poder público estabeleça punições para os que rejeitam opiniões amplamente aceitas ou censurem discursos não aprovados pelo governo. Presta atenção. Então a ideia da liberdade do pensamento, manifestação do pensamento, essa proteção é mesmo a minha liberdade pública. De às vezes há uma visão que a nossa Constituição ela é quanto ao modo de elaboração, quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática, né? Eu já falei isso para vocês. Então, a ideia é de a pessoa poder expressar, direta já, derrubar o poder, impeachment do governante. Essa ideia de manifestar o pensamento, isso é amplo, é divulgado no Brasil. Eu posso ter isso, é protegido constitucionalmente. De outra banda, inclusive eu posso até manifestar uma situação de descriminalização da maconha, das drogas, do aborto. Esses pensamentos, inclusive, já chegou ao Supremo, a chamada Marcha da Maconha. A Marcha da Maconha era essa ideia. Não, chegou ao Supremo esse posicionamento, o Supremo falou que não. A Marcha da Maconha, nada mais, nada menos, reflete o quê? A liberdade do pensamento, que a pessoa expressa. Expressa a ideia de descriminalização do crime de tráfico. Perfeito. Não configura o quê? O crime de apologia ao tráfico. Okay? A apologia ao crime, não configura. Esse foi o entendimento do Supremo. A vedação ao anonimato, ela vem para poder proteger que as pessoas tenham a possibilidade de responder pelos abusos cometidos e conferir à pessoa ofendida o direito de resposta. Okay? Vedação ao anonimato. A vedação ao anonimato não impede que exista e seja aproveitada a chamada denúncia anônima, ok? A vedação ao anonimato não impede a existência da chamada denúncia anônima, ou disque denúncia. Foi suscitado isso no Supremo. Peraí, se é vedado o anonimato, se a pessoa tem que falar quem, se identificar, quando ela vai trazer uma notícia, ela tem que falar quem ela, uma notícia de um crime, ou um paradeiro do criminoso, ela tem que se identificar, tem que dizer quem é. O Supremo falou assim, não. Nesse caso, estou ponderando o direito, digamos assim, essa vedação do anonimato com o direito da proteção à pessoa, à segurança pública. Nesse caso, prevalece a segurança pública. Então, a pessoa pode continuar no anonimato, que é válida. Além disso, as provas, digamos, a prova de peças apócrifas, também é utilizado como prova. Uma carta não assinada por uma situação de crime que não está assinada, ela pode ser aproveitada como prova, entendeu? Então, um documento apócrifo, sem assinatura, apócrifo, ele pode ser utilizado como prova no processo penal? Sim, sem nenhum problema, ok? O STF já entendeu também com esse ponto, que a vedação ao anonimato não impede a denúncia anônima e nem a utilização de peças apócrifas no processo penal. Beleza? Continuando o raciocínio. Então, a vedação ao anonimato tem por finalidade, primeiro, evitar abusos. Ok? Segundo, propiciar o direito de resposta. O STF fala assim que esse direito de resposta não está preso, atrelado à existência ou não de um crime. Ah, só tem direito à resposta se houve um crime. Não, tem nada a ver, tá? O direito à indenização, o direito não se prende, tem que ser necessariamente um crime a ofensa. Às vezes a pessoa me ofende no Facebook e não precisa ser um crime. Não precisa ser estabelecido com um crime para que eu possa ter o direito à resposta e o direito a uma reparação civil. Ok? Beleza? E a responsabilidade civil ou penal, indenização por dano material,
moral e imagem. Veja, material, moral e imagem. Está lá no inciso 10, tá? Ma-mo-ima. Decora, tá? A Constituição protege a reparação civil do ma-mo-ima. Tá? Reparação material, moral ou a imagem da pessoa. A imagem seria uma ideia mais estática, né? Não vamos falar agora sobre isso, vamos falar sobre intimidade, imagem. Mas a moral se prende à ideia da honra objetiva ou subjetiva. A material é o prejuízo que eu tive. É o prejuízo que eu tive. Alguém me ofendeu do meu mercadinho lá, falou que meu mercadinho só tem coisa estragada, vencida. Meus funcionários, os meus clientes já não foram mais no meu mercadinho. Violou a moral da minha empresa, violou a minha moral como empreendedor e teve prejuízo material à minha empresa. Eu vou processar o cara por essa notícia falsa, por esse fake. Entendemos isso? Então, é possível essa possibilidade dessa punição? É possível, ok? Nesse ponto, vamos fazer exercício. Vamos lá. Ok? Professor, você faz muito exercício. Tem que fazer exercício, gente. Tá? A nossa vida é fazer exercício. Vamos lá. Primeira questão. Antônio, insatisfeito com as práticas comerciais adotadas por determinados lojistas, decidiu confeccionar uma carta aberta, na qual vinculava severas críticas às referidas práticas. Por temer represálias, Antônio não se identificou, não assinou a carta, inexistindo qualquer informação que permitisse vincular as críticas ao respectivo autor. À luz da sistemática constitucional, o ato de Antônio está, letra A, dissonante da Constituição, ou seja, destoante da Constituição, pois a liberdade de expressão não permite a divulgação pública de opiniões sem autorização. Está errado. Permite, não tem nada a ver. Letra B, dissonante, ou seja, contra a Constituição, pois apesar de ser livre a manifestação do pensamento, é vedado o anonimato. É essa daí. É essa daí. Vamos lá, em harmonia... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau.
Constituição, pois a liberdade de expressão da democracia não encontra qualquer limitação. É ruim, hein? D. Em harmonia com a Constituição, pois os lojistas desempenham função pública, sujeitando a... Não, tá de sacanagem, né? Ok? Questão letra B é a primeira questão, letra B, a correta. 2. Vamos lá. Todos são iguais perante a lei. Bacana. Tá falando de isonomia material ou formal. Rápido. Isonomia material ou formal. Formal, muito bem. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nesse sentido, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, é correto afirmar que é livre a manifestação do pensamento sendo resguardado. Resguardado o anonimato? Não, está fora. Não tem nada de resguardar. Ok? É vedado. 3. A vedação constitucional ao anonimato impede a utilização de peças sem assinatura, ou seja, apócrifas, como prova no processo penal. Prova no penal? Como prova, né? Como prova formal, né? Errado, né, gente? Não tem nada de impedir. É válida. Pode ser um processo civil também, tá, gente? Falei processo penal, mas pode ser um processo civil também. Quarta questão, vamos lá. É livre a manifestação do pensamento, assim como é permitido o anonimato dos meios de comunicação, o que abrange matérias jornalísticas. Negativa, tá? Tá no mesmo saco, não tem nada disso. Vamos continuar, tem outras restrições ainda ao direito à manifestação do pensamento. Olha lá. Primeiro, ó, a utilização incorreta pode gerar indenização pelo dano causado. Isso nós já falamos lá atrás. Mamoíma. Bacana. Limitação por razões fundadas em outros bens e direitos igualmente constituídos. O direito geral à informação, a liberdade de expressão, a comunicação, a jornalística, ok? Sobretudo pelo interesse público presente nas múltiplas reservas restritivas feitas pelo constituinte, como incitação ao racismo e ao ódio. Ou seja, existe limitação dentro do próprio artigo, que é a vedação do anonimato, também de outros direitos constitucionais, tá? Por exemplo, eu não posso incitar ao racismo, incitar ao ódio. Esse discurso não é permitido, tá? Porque vai ferir outros direitos constitucionais. Certos direitos ligados à privacidade podem ser suspensos durante o estado de sítio e defesa. É verdade. Durante o estado de sítio e defesa, o direito de reunião, o direito à liberdade de manifestação do pensamento do senador, dos congressistas, do individual, podem ser restringidos. A ampla liberdade artística deve respeitar os valores éticos e sociais, tá certo? Da pessoa e da família, tá certo? Nesse passo, as emissoras de rádio e televisão devem adaptar suas programações ao público predominante no momento da sua execução. Por isso, é perfeitamente possível o judiciário controlar o conteúdo da programação das empresas sonoras e sons, certo? Eu não posso passar um filme pornô no meio da tarde ou de manhã, entendeu? Não é a liberdade de manifestação do pensamento da imprensa, não. Tem que ter limites, ok? Limites. Limites aí a, digamos assim, outras ideias da família, outros princípios constitucionais, outros bens jurídicos protegidos que devem ser o quê? Limitados pelo direito ao pensamento. Ou seja, liberdade de pensamento, manifestação do pensamento serve de... ele é restringido por outros direitos constitucionais. Beleza? Maravilha. Vamos fazer a questão. A Constituição Federal, no que se refere aos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece que o direito à resposta deve ser proporcional ao agravo. Ufa, beleza. E a indenização deverá ser estabelecida por meio de acordo bilateral. Não tem nada disso, não. A Constituição não fala nada disso, não, de acordo bilateral. A indenização não tem nada de acordo, tá? Não tem nada de estabelecido pela Constituição. Tá errado. 2. A Constituição Federal garante sem restrição, de forma ilimitada, leia-se, a liberdade de manifestação do pensamento, durante a qual, se for causado dano material ou moral à imagem do indivíduo, é assegurado a ele o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização. Está errado, porque não tem, ele colocou de forma absoluta, sem restrição. Na verdade, tem restrição, por exemplo, o anonimato. Terceira questão. A CF assegura a liberdade de expressão apesar de possibilitar expressamente sua limitação.
por meio de edição de leis ordinárias destinadas à proteção da juventude. Não tem nada disso na Constituição, não, viu, gente? Está errado. Não tem nada disso aí. Quarta questão, vamos lá. Considerando que a liberdade de expressão é uma importante garantia fundamental, protegida pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 4, julgue os itens a seguir. Vou com a minha caneta preta e vamos trabalhar. Julgar e quer as corretas, é isso? Ele quer as corretas. Perfeito, vamos lá. Segundo o entendimento do STF, a CF permite a manifestação pública pela descriminalização de determinados tipos penais, sem que isso configure a apologia ao crime. Opa, tá certo. Certinho. Bacana. A liberdade de expressão protege discursos racistas e antissemitas, desde que este não incite a violência. Opa, não. Aí não. Aí é bagunçado. Aí não. 3. Lei que proíba manifestação anônimas deverá ser declarada inconstitucional, por violação à liberdade de expressão. Lei que proíba manifestação anônima deverá ser julgada inconstitucional? Não. Ela tem que ser constitucional, porque a Constituição fala que é proibida, vedado ao anonimato. Está errado. Tinha uma proposta legislativa no Supremo, depois de 2013, aquelas manifestações populares de 2013, antes da Copa do Mundo, na época da Copa das Confederações, não sei se você está recordado disso. Depois surgiu algumas propostas legislativas que a pessoa não poderia estar mascarada durante um ato, digamos assim, uma marcha, uma reunião. Isso foi cortado. Não, aí viola o direito à expressão. Não posso limitar as pessoas o direito à expressão. Não posso colocar uma máscara de um palhaço, ou a máscara daquele V da Vitória, ou a máscara lá do pessoal do La Casa de Papel. Não posso colocar? Isso não faz parte. E a fantasia do carnaval? Nesse contexto, foi vetado essa continuidade legislativa. Na verdade, chegou nem a ser aprovada a norma, ok? Porque claramente violava os direitos fundamentais da liberdade de expressão, ok? Beleza? Aqui a alternativa correta só é a primeira, porque as outras estão erradas, por eliminação. Beleza? Deixa eu falar específico do inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Vamos fazer uma comparação, vamos fazer uma definição, tá? A censura é antes, tá, gente? Antes de ser publicada, antes de ser, rodar a matéria, ela é censurada. A licença é depois. Significa o controle ou exame de necessidade de permissão a que se submete previamente com caráter vinculativo qualquer texto ou programa que se pretenda ser exibido ao público em geral. Existia a censura na época da ditadura militar. Passar pelo filtro, dali, digamos, de um sistema de filtro. E aí observa se aquele programa, se aquele filme, ele tinha alguma parte que ia contra o sistema, ok? Isso é censura. Isso não é permitido mais no Brasil hoje. A licença, tá? A autorização é emitida por órgão oficial para publicação de jornais e periódicos, seja por meio de impresso ou virtual. Ou seja, eu preciso pedir uma licença do Estado para que eu possa rodar um jornal. Entendeu? Não é a questão de censurar, cortar, mas se, eu quero rodar um jornal, você deixa eu. Não precisa também. Não precisa, ok? Não precisa. E aí eu tenho que... Aí eu vou voltar a falar aquela situação, né? De que a imprensa, ela está limitada, é claro, questões da família, não posso vincular um filme pornô no horário vespertino, como eu disse para vocês, ok? Isso que eu estou dizendo aqui em cima. Vale lembrar que em relação a todas essas manifestações é assegurar o direito de resposta. Eu já falei, tá? Tem essa lei própria que trata disso. Perfeitamente, tá? Não vou nem só para você completar o nosso estudo, tá? Eu já comentei lá atrás, para não ficar repetitivo. Deixa eu só explicar que não existe mais a lei de imprensa. Agora eu vou falar sobre isso, mas não existe mais a lei de imprensa, que determinava algumas sanções ao repórter. Realmente violava o direito de manifestação da imprensa. Quanto a esse inciso 9, questão, vamos lá. Determinada empresa determina expressamente no inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Letra A, mediante prévia obtenção de licença. Letra B, mediante prévia análise do órgão censor. Letra C, independentemente de censura ou licença. É essa. Vamos ver a D, vamos lá. Mediante prévia aprovação por órgão catalogador, jamais. Independentemente de censura com relação às 3 primeiras atividades, mediante... Nada a ver. Beleza?
Próxima questão, vamos embora. Segunda questão. A ACF estabelece que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ei. Acorda, vamos. Vamos, força. Vamos lá, toma uma água, põe uma bacia com gelo aí, põe um pé, dá uma animada. Vamos com gás, vamos lá, vamos com força. Dá uma animada, vamos lá. Continua aqui. Ou licença diante da amplitude do tratamento constitucional atribuído a essas liberdades, mesmo que a manifestação dessas atividades viole a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem de alguém. Não será devida qualquer indenização pelo dano material. Não, tá errado. É possível. Se o cara violou, vai ser responsabilizado. Beleza? Tá errado. Você tá comigo? Vambora. Força. Vambora. Vai passar esse momento. Vai passar essa fase, viu? Tenha certeza disso. Vai passar essa fase. Logo você vai deixar de ser meu aluno, viu? Ou minha aluna. Fica tranquila. Você vai ser aprovada e depois você vai fazer um curso de pós-graduação, aprofundamento no constitucional. Aí você me chama para trabalhar com você lá na sua repartição, na sua academia. Vamos lá. 3. Acerca dos direitos e garantias fundamentais de acordo com o disposto na Constituição Federal de 88. Julgue o próximo item. A expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é livre, mas a lei pode prever casos de censura. Professor, você falou, eu não posso vincular no horário nobre um filme pornô. Não é censura, não tem nada a ver, viu, gente? Não tem nada a ver. Não quer dizer que a pessoa tem liberdade de expressão da sua atividade intelectual, vai fazer um negócio bagunçado, porque existem outros princípios constitucionais, mas não é censura, tá? A questão está errada, tá? Está errada. Não existe censura no Brasil. Observações finais nesse ponto, olha lá. A Lei Geral da Copa, lá no parágrafo 1º do artigo, salvo engano, artigo 28, falava que você não poderia manifestar, você não podia levar bandeira, não poderia. Ela foi julgada constitucional, viu, gente? A Lei Geral da Copa foi julgada constitucional. Esse dispositivo que foi questionado, que falava que, digamos assim, em detrimento ao direito de expressão, o direito da dignidade da pessoa humana era mais, digamos assim, mais importante. Então o cara não poderia levar uma camiseta, não podia entrar no estádio com um patrocínio do outro time, de outra patrocinadora que não seja da Copa do Mundo, mas acabou sendo que julgada constitucional a lei da Copa quanto a esse ponto, tá? Se te perguntarem, você vai dizer que foi julgada constitucional. Outra, a lei de imprensa, ela foi julgada inconstitucional, tá? Ela, na verdade, não foi recepcionada. Sequer ela entrou no ordenamento de 88, tá? Por uma DPF 130, ok? Lei de imprensa também não existe. Cai em prova. Maravilha. Falando sobre liberdade do pensamento, vamos trabalhar agora liberdade de culto, liberdade de consciência, crença e culto. Daqui um pouquinho a gente volta e vamos fechar esse último bloco da matéria. Um abraço, até mais. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos. Professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completaças no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8, no total 80
R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau!